Olá, caríssimos irmãos. Mais um vídeo do canal Quero Ver Jesus Voltar. Ajude o canal a entregar as mensagens para mais pessoas. Para isso, curta, compartilhe e se inscreva. E que a paz de Deus seja constante em sua vida. Já postamos aqui no canal um vídeo sobre a confiança que temos que depositar sempre nas promessas e na proteção de Deus. Hoje vamos estudar um exemplo de confiança, mesmo diante de várias dificuldades. Estamos falando de um jovem que dedicou sua vida a Deus e foi fiel, mesmo em momentos bastante críticos. Trata-se da história do profeta Daniel. Daniel era um jovem de família nobre em Jerusalém. Estima-se que ele tinha entre 16 e 18 anos de idade, quando uma coisa terrível aconteceu. Sua terra natal foi invadida pelo rei de Babilônia, que a saqueou, queimou e até mesmo profanou o templo dedicado a Deus. Isso aconteceu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Nesse tempo, o rei Nabucodonosor levou os judeus cativos para a Babilônia. Esse relato está no capítulo 1, verso 2 de Daniel. Aqui já se pode ter uma ideia das dificuldades que aquele povo enfrentou. A distância entre Jerusalém e Babilônia é de aproximadamente 750 quilômetros. Mas o trecho percorrido deve ter sido muito maior, pois a região é desértica e cheia de dificuldades, de forma que os hebreus devem ter percorrido algo em torno de 1.300 quilômetros. O livro dos Salmos traz um vislumbre da condição de tristeza e desolação sentida pelo povo. No Salmo 137, verso 1, é dito: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Ao chegar na terra de Sinar, os jovens aprisionados passaram por uma seleção, para que se escolhessem os mais sábios, de melhor aparência, saudáveis, a fim de servirem diante do rei. Isso está em Daniel 1, versículos 3 e 4. Então Daniel e seus amigos mais próximos, Ananias, Misael e Azarias, tinham mais desafios pela frente. O rei determinou a dieta a ser servida aos jovens. Sabemos que os judeus não se alimentam de qualquer comida. Eles seguem as prescrições de Deus quanto à alimentação saudável, descrita no livro de Levítico, especificamente no capítulo 11. Estudiosos afirmam que, muito provavelmente, a comida e bebida servidas na ocasião eram consideradas imundas pelos judeus. Então Daniel pediu ao responsável que lhes desse apenas legumes e água por 10 dias, e que, no final, avaliasse sua condição. Pois bem, no fim do tempo estipulado, os jovens que receberam a dieta de Daniel aparentavam mais saúde que todos os outros. Veja o que diz Daniel 1, verso 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Ao se apresentarem ao rei, Daniel e seus amigos se destacaram. O rei lhes fez perguntas e constatou que aqueles jovens eram 10 vezes mais sábios que todos os magos da Babilônia. Você pode conferir esse relato em Daniel 1, versos 19 e 20. Que exemplo maravilhoso de confiança em Deus! Mas Daniel e seus amigos ainda enfrentariam muitas provas. Certa vez, o rei Nabucodonosor mandou erguer uma imponente estátua, feita de ouro, que deveria ser adorada por todos, ao som dos instrumentos da orquestra real. A recusa em obedecer à ordem seria punida com a fornalha ardente. Este episódio está relatado no capítulo 3 do livro de Daniel. Reuniram-se os súditos do rei, na província de Dura, e os instrumentos foram tocados. Mas os amigos de Daniel não se curvaram diante daquela estátua. Rapidamente, alguns homens levaram a notícia ao rei, que ficou furioso. Mas o rei conhecia aqueles jovens e teve dificuldade de acreditar que estavam desobedecendo. Ele mandou chamá-los e os questionou, ameaçando de lançá-los na fornalha ardente. Então uma resposta tremenda veio da parte deles. Disseram: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3, de 16 a 18. O restante da história afirma que os jovens receberam seu castigo, tendo sido jogados na fornalha,
mas foram salvos por Deus. No entanto, o que queremos chamar a atenção é a fidelidade e o ato de coragem daqueles jovens, que preferiram enfrentar a pena de morte, do que desobedecer a um mandamento expresso na palavra de Deus. Pedro afirmou, no livro de Atos, capítulo 5, verso 29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Outro episódio desafiador da história de Daniel está descrito no capítulo 6 de seu livro. Contam os versículos que alguns nobres da corte do rei Dário instigaram a criar uma lei que proibia qualquer pessoa de orar a qualquer deus, pelo prazo de 30 dias. Aqueles perversos homens sabiam que Daniel orava ao Deus Altíssimo todos os dias e procuravam ocasião para acusar o servo de Deus. É claro que Daniel não cessaria de orar a Deus, e por causa disso, ele foi acusado e levado diante do rei. A história conta que pesou no coração do rei aquela acusação contra Daniel, pois ele era respeitado e querido pelo monarca. A Bíblia relata que o soberano até tentou livrar Daniel, mas estava preso na armadilha armada por seus súditos e pela lei que ele havia sancionado. Então, não houve outra alternativa e a sentença de Daniel foi ser lançado na cova dos leões, a qual foi lacrada com uma pedra. Interessante que as palavras do rei a Daniel, antes de lhe dar a sentença, foram as seguintes: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Daniel 6, 16. No dia seguinte, o rei se dirigiu ao local da cova dos leões e, com voz triste, chamou a Daniel, apesar de ter poucas esperanças no livramento do profeta, pois aquele rei não era um convertido ao Senhor. Disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Verso 16. Para a surpresa e alegria do rei, Daniel respondeu de dentro da cova. Ele disse: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel 6, 22. Que história linda de fé, confiança em Deus, e também, de obediência ao Senhor dos Senhores. Certamente, há tantas outras histórias sobre a vida de Daniel que não foram relatadas na Bíblia. Mas aquelas que estão escritas no livro sagrado são suficientes para nos ensinar várias lições, das quais devemos dar destaque à fidelidade, obediência e confiança em Deus. Daniel foi fiel. Que a vida desse servo seja um exemplo a cada um de nós e que Deus nos ajude a seguir esses bons exemplos. Vamos orar. Santíssimo Deus, a tua palavra é viva e nos traz grandes esperanças. Agradecemos porque o Senhor cuidou de tudo e fez com que as maravilhosas histórias de teus servos fiéis ficassem registradas na Bíblia. Nos ajude a sermos fiéis, a te obedecermos e a seguirmos o exemplo de Daniel e seus amigos. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, irmão, se você gostou da reflexão de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, para que o YouTube recomende a outros irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém.